Olá, criançada da Miniban aqui do nosso maternal, como é que vocês estão? Tia Michele está de volta para continuarmos aí a nossa história do rei Acabe, da Jezabel, aquela rainha muito da malvada, né? E o nosso super profeta Elias, o grande profeta Elias. Se lembram que nós paramos nessa história e ainda não terminamos ela? Vocês não imaginam o que vai acontecer nesse momento agora. Lembram-se que na nossa última história, o profeta Elias desafiou 450 profetas do falso deus Baal a fazerem cair fogo do céu. Vocês se lembram disso? Ele falou que ele ia conseguir fazer cair fogo do céu quando ele pedisse ao seu Deus, o Deus verdadeiro, para fazer consumir aquele sacrifício, aquele holocausto que ele preparou. Lembram? O altar que ele reergueu para o Deus de Israel com as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E ele então desafiou os profetas a fazerem, então, o seu Deus fazerem esse fogo cair do céu. E eles oraram, rezaram, fizeram seus trabalhos, se machucaram para ver se Baal respondia. E Elias ainda tirava um sarrinho, falem mais alto, gritem, clamem. Baal pode estar dormindo, pode estar surdo, pode estar muito ocupado. E eles não conseguiram nada. Então, quando o profeta Elias ora, Deus então honra a sua oração, porque ele era um profeta, um homem de Deus fiel e ao Deus verdadeiro, o Deus que realmente escuta, o Deus que realmente vê, o Deus que realmente pode fazer algo por nós, porque ele é o único que existe, é o único verdadeiro. E Deus então, o que ele fez acontecer, crianças? Fez cair fogo do céu e consumiu aquele sacrifício. Mas não foi só o sacrifício que o fogo consumiu. O fogo também matou todos aqueles profetas. Aconteceu que não sobrou nenhum. Os 450 profetas de Baal foram destruídos naquele momento em que o fogo caiu do céu. Deus foi honrado. Elias teve a sua oração ouvida porque ele era obediente. E depois disso, ele também orou e fez cair chuva do céu. Deus fez a chuva voltar depois de 3 anos e meio. E tudo deu certo naquele dia. Porém, crianças, o negócio vai ficar feio pro lado de Elias agora. O nosso rei Acabe, malvadão aqui, ó, chega contando tudo pra rainha malvadona Jezabel. Conta pra ela tudo o que aconteceu. Que choveu fogo do céu, que caiu fogo, e Elias então fez o fogo cair, queimar o sacrifício, e ainda por cima morreram todos os profetas de Baal, dessa malvada rainha Jezabel. Ela fica muito nervosa e ela então promete matar Elias. Agora então é que ela está com muito mais ódio do profeta Elias. Ela quer acabar com o profeta e ela manda avisar para ele: em 24 horas você estará morto. Em 24 horas também vou te matar. Do mesmo jeito que matou os meus profetas, queimado. Isso assustou um pouco o profeta Elias. Apesar de ser um homem muito corajoso, muito temente a Deus, muito obediente e ter esse poder todo nas mãos através do nome e do poder de Deus que Deus dava para ele, ele ficou com medo da rainha Jezabel. Ele recuou, ele quis se esconder. O profeta então resolve, crianças, fugir de Jezabel. E ele foge para o deserto e se esconde em uma caverna. Nessa caverna onde ele fica escondido, Deus pergunta: o que é que você está fazendo aí, Elias? Eu não te mandei ficar escondido. Você está com medo do quê? Eu não te mandei se esconder. Da primeira vez que ele fez a promessa de que não choveria por muito tempo em Israel, Deus mandou ele ir para a beira daquele riacho, lembram? Deus disse para ele ficar escondido até que a seca acabasse. E Deus ali sustentou ele com a comidinha que os corvos levavam. Porém, dessa vez, crianças, não era para
para Elias fugir. Não era para o profeta se esconder em uma caverna. Deus não mandou ele fazer isso. Mas ele ficou com medo da malvada rainha e ele fugiu. Se escondeu naquela caverna. E Deus então resolve dar uma lição a Elias. E lá naquela caverna, Deus começa a falar com ele e manda ele abrir a pedra, a porta que fechava a caverna e observar a natureza lá fora. Então aconteceu, crianças, que um grande vento lá fora se passou derrubando tudo, um furacão, um tornado, e Elias dentro da caverna vendo tudo aquilo acontecer. Mas ele não ouvia a voz de Deus naquele vento todo, naquele tornado que estava acontecendo. Então, ele continuou assustado, com medo, não saiu dali de dentro. E Deus então manda, sabe o quê? Um terremoto. E dali de dentro da caverna, Elias vê que lá fora está acontecendo um grande tremor. Tudo treme, a terra racha, morros se desabam. E ele então fica com mais medo ainda e percebe que mesmo naquela destruição toda, não está também a presença de Deus. E ele continua assustadinho lá de dentro. E de repente, então, ele começa a ver de dentro da caverna que começou lá fora uma grande queimada. Primeiro vento, depois terremoto e agora uma queimada. Não sei de onde veio esse fogo, não sei se caiu do céu de novo como no dia do sacrifício, não sei se algum vulcão entrou em erupção, eu só sei que começou uma grande queimada lá fora, crianças. As árvores pegando fogo, os animaizinhos correndo, fumaça e cinza por todos os lados e Elias ficou ainda mais escondidinho na caverna e não quis sair. Mas ele percebeu que no meio daquela destruição também não ouvia a voz de Deus. E até que ele observa que lá fora as coisas se acalmam, tudo fica mais tranquilo, o terremoto cessa, o vento, o furacão também, o fogo se apaga e Deus envia uma brisa suave, um ventinho fresco, tranquilo, com cheiro bom, que provavelmente apagou aquele fogo, provavelmente trouxe um frescor depois daquele calor todo. E nessa brisa, nesse ventinho tranquilo e suave, Elias ouviu a voz de Deus. E ali Deus dá uma lição para Elias dizendo: você não tem o que temer, eu tenho tudo no meu controle, a natureza toda me obedece e você também tem que me obedecer. Não temas, saia de dentro dessa caverna. Você não precisa ter medo de Jezabel e nem de qualquer outra coisa. Eu sou o teu Deus, eu te protejo. Então Elias se encoraja e resolve sair da caverna quando ele percebe que Deus está no controle de todas as coisas e que a Jezabel não pode nada contra ele. Se ele conseguiu fazer cair fogo do céu e destruir todos aqueles profetas malvados de Baal, o que poderia então acontecer? O que poderia acontecer com ele por causa de uma mulher, uma malvada, uma bruxa, uma rainha como a Jezabel? E então Elias se encoraja e aprende que Deus nos disciplina, nos ensina, nos castiga às vezes também, para ensinar o que é certo, para a gente aprender o que não deve fazer porque é errado. Alguma vez vocês aí, crianças, já tiveram que se esconder porque fizeram alguma arte muito feia, alguma traquinagem, e aí foram se esconder debaixo da cama para não levar uma surra do papai? Tiveram que se esconder atrás da porta com medo do que a mamãe ia falar ou fazer? Alguma vez vocês aprontaram alguma coisa tão feia que tiveram que ficar escondidos com medo da disciplina, do castigo que papai e mamãe mandariam? Pois é, muitas vezes o papai e a mamãe nem ficaram tão bravos assim, somente te chamaram para conversar, te mostraram o quão errado estava aquilo que você estava fazendo, te trataram com todo amor, te falaram com toda tranquilidade e vocês aprenderam muito mais quando eles te ensinaram na calmaria, na tranquilidade, como Deus falou na brisa com Elias, do que quando o papai e a mamãe ficam muito nervosos e ficam bravos, gritando, xingando, como acontece na trovoada, na tempestade em que Elias viu acontecendo lá fora, o furacão, o tornado, o terremoto e as queimadas.
Os pais podem aprender muito com essa lição, que conversando calmamente com os filhos podem ensinar muito mais coisas boas e certas para eles do que na hora do nervoso e da raiva, que acaba fazendo a gente, de repente, até machucar a criança e não ensinar o que realmente importa. Gostaram dessa história? Ainda não terminou. Na próxima aula vocês vão ver o que realmente vai acontecer com essa rainha malvada chamada Jezabel. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais esse momento de aprendizado através da sua palavra. Queremos te pedir que as nossas crianças sejam obedientes, não sejam crianças que estão sempre aprontando, fazendo artes, que sabem muito bem coisas que não podem ser feitas e acabam aprontando, depois precisam se esconder com medo do castigo e da disciplina. E mesmo que precisem ser castigados e disciplinados, que possam aprender com esse castigo, com essa disciplina, o que realmente é certo e o que pode ser feito. Abençoe os pais das nossas crianças, para que eles saibam conversar, ensinar o que é correto na calmaria, no diálogo, na tranquilidade, e não com nervoso, brigando, gritando, xingando, mas sendo sábios e tranquilos como o nosso Senhor foi com o profeta Elias, apesar dele estar fazendo algo errado, que era fugir no momento em que ele precisava ser corajoso. Eu quero que o Senhor abençoe a todas as nossas crianças, principalmente aquelas que têm pais que não sabem conversar, pais que agridem, que maltratam, que o Senhor possa estar trabalhando no coração desses pais, ensinando a eles a conversarem, dialogarem, a ensinarem todas as coisas boas e corretas dessa vida para as nossas crianças, dentro da palavra. Em nome de Jesus, amém. Gostaram da história? Semana que vem tem mais e vocês vão saber qual será o final da história dessa rainha malvada chamada Jezabel. Beijo para vocês, crianças, e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.